Oi, gente! Dando continuidade às nossas palestras sobre o Qigong, essa parte da simbologia que eu estou falando com vocês é muito importante, porque através da simbologia, com a prática dos exercícios dentro daquela simbologia, vocês conseguem plasmar na memória corporal e na memória emotiva as realidades das posturas e o que elas podem fazer por vocês. Então, nós terminamos da última vez eu falando das ferazinhas que existem dentro de nós, né? Existem os pássaros que representam a nossa espiritualidade e os tigres com as 4 patas no chão, pura força telúrica e força terra. Então a gente não pode eliminar nenhuma dessas forças. Todas elas são inerentes ao ser humano. O que nós podemos é transformar essas forças, em vez de contra nós, serem produtivas e nos levarem a um ponto de equilíbrio entre as duas polaridades do yin e do yang. Então, nós temos realmente uma fera dentro de nós, né? Mas ela pode ser trabalhada não no nível de eliminação, porque somos assim como somos, né? Caso contrário, já nasceríamos perfeitos, e ninguém nasce perfeito. É óbvio que temos que trabalhar esse lado do nível de consciência para que a fera seja pelo menos uma fera conhecida. É como aquele cachorro bravo e quem chega diz assim para ele: aqui, amigo, tá, vem aqui, amigo, deixa eu entrar na sua casa. Agora, se a gente não conhece o cachorro bravo, ele morde. Só que o cachorro bravo habita no nosso interior também. É muito importante ter consciência do nosso grau de agressividade, porque é parte do nosso processo. Sem culpas, em termos de observação e controle, do grau de tolerância, de ansiedade, angústia e de todos esses fatores que cada um de nós, em alguma fase da nossa vida, teve, tem ou terá, inevitável e inexoravelmente, porque é o processo da vida, é esse. Porque é o processo do ser humano, ele é tremendamente fragilizado diante da emoção, embora seja tremendamente forte, está sujeito a falhas. E essa fragilidade, principalmente a emocional e afetiva, derruba qualquer intelecto, gente. Como uma grande dor ou uma grande perda, e Einstein já dizia que o emocional derruba qualquer intelecto, porque ele é um ser humano. Só os robôs não sentem isso, e graças a Deus nós ainda não somos robôs, nós somos pessoas. E por isso que eu digo que não adianta querer nos transformarmos em máquinas. Não vai haver técnica que possa suprir a perda de um ser amado ou uma necessidade básica do ser humano, como a amizade, a participação com o outro, a convivência. Podem inventar 1000 coisas, mas sempre haverão essas carências de aceitação, de participação, de ser amado, querido, de doar. Todos esses fatores são insubstituíveis no nosso destino, porque são inerentes à nossa realidade humana. Dentro dessa simbologia, estamos trabalhando as diversas partes de nossa realidade. Somos tigres e pássaros, doces e agressivos, bondosos e às vezes extremamente malévolos, às vezes até sem nenhuma intenção. E aí se criam os grandes processos de culpa. Eu sempre digo, a culpa é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano, porque a culpa anula toda a criatividade e positividade do ser humano. Então vamos reconhecer a culpa e trabalhar no acerto dessa culpa, porque você pode resolver tudo de uma forma consciente se você quiser. Então, quando se percebe que fez alguma coisa, que feriu ou magoou alguém, vamos lá, procura ajeitar a situação, seja mais dócil, mais compassivo, mais participante. A gente se sente, às vezes, tremendamente culpado. E é um sentimento válido, mas não deixe a culpa se instalar dentro de você, porque ela vai atrapalhar toda a sua vida.
É importante se sentir culpa, penso eu. Mas não é essa culpa que torne-se algo inerente a nós. Essa é má, essa tem que eliminar. Temos que olhar e ver. Realmente errei. Agora eu vou procurar pensar da próxima vez e agir de uma outra forma. Mas isso honestamente, hein? Não para se enganar a criança que está com fome, colocando um docinho na boquinha dela. Mas realmente para trabalhar sem se negar, ousando admitir o erro. Porque quando você reconhece o erro, esse erro já não é tão drástico dentro de você, porque há um reconhecimento dele. Porque aquele que reconhece o erro já está dando um passo em direção ao seu crescimento como pessoa. Seria a vivência dessa simbologia que nós temos no Qigong. Quando trabalhamos o tigre, que é uma postura yang, de ativação, vivenciamos o símbolo terra, a força, a animalidade que existe em nós. Isso tudo é energia, gente. Por exemplo, dentro da conotação do tigre, conhecemos a força telúrica, que é a nossa força terra, a agressividade, o ódio, o medo, o descontrole energético. Todo mundo está sujeito a isso. E o tigre está muito relacionado ao passional e ao emocional de cada um. Fatores importantíssimos que temos que trabalhar. Já a águia significa o ar, a espiritualidade, consciência, força, sublimação, porque o voo supõe leveza, sempre foi o ar, o espaço mais sutil. Então, dentro dessa conotação, estamos trabalhando a força cósmica, a essência elaborada, a percepção e o discernimento, o controle energético sobre o tigre passional e o nosso emocional. Que coisa bonita é esse trabalho dos opostos. Dentro da filosofia então chinesa, ele é linda. Como o pássaro é um ser leve e o desenho do pássaro é extremamente sutil, o tigre é maçudo, ele tem carne, força, potência. Os dois são belíssimos, mas absolutamente diferentes. À primeira vista, um é bem mais forte do que o outro, mas na realidade são forças equivalentes, com outras conotações. Mas há uma coisa incrível, a águia pode dominar o tigre num grande trabalho de transformação, porque a águia significa o ar e o tigre a terra. A águia é parte cósmica superior do homem, sua parte de essência, de consciência. E um ser consciente domina um inconsciente animal, com certeza. Ou seja, a força agressiva, não em nível de dominar, mas no sentido de trabalhar isso, nós podemos fazer isso. Eu fiz isso comigo durante anos e consegui um resultado maravilhoso. Realmente eu constato que muitos alunos chegam para mim e dizem: eu era tão agressivo, tão intolerante, era uma pessoa tão irritada, agredia todo mundo e muito mais a mim mesmo. Como eu me modifiquei com o Qigong? Por que essa pessoa se modificou? Ela começou a se trabalhar, a ter consciência dessas polaridades atuantes dentro dela. Ela não eliminou nada desses fatores, porque ninguém elimina esses fatores, mas ela soube transformá-los. A gente carrega essa carga emocional de agressividade. É parte do nosso ser. No Qigong ela é a parte yin, negativa, porque é a parte mais fechada, mas não porque seja uma coisa ruim, é parte nobre também. A gente constata que é uma parte negativa, mas o tigre pode nos derrubar se não cuidarmos dele, porque nós vamos nos transformar em seres infelizes, agressivos, ansiosos e tensos, enquanto que a águia tem que fazer o trabalho e modificar o tigre. É só você tentar e sustentar, né? O que fazemos no Qigong? Exatamente isso. Vivenciamos a sabedoria de uma simbologia para que ela tenha um valor real. Cada um de nós vivencia isso no ar que respira, na postura do corpo, no movimento, na percepção mental, em todos os sentidos. Assim, não vivemos uma teoria, vivemos uma realidade que somos: corpo, mente, razão e emoção. E daí o resultado tão positivo do Qigong, porque trabalha a realidade e totalidade do ser humano. Meu Deus, é uma coisa que parece tão difícil, mas na realidade é simples. Por que não se faz isso em todos os lugares? Isso não é ensinado nas escolas.
Isso é bioenergética, é gestalt, é psicologia aplicada. A própria terapia usa muito essa proposta de juntar, eu estou rindo porque tá ali os papeizinhos subindo do meu tempo. A própria terapia usa muito essa proposta de juntar a cabeça com o corpo também. Os chineses já sabiam disso há muitos anos. O trabalho dessa simbologia que vai nos impulsionar e nos levar realmente a uma estrada de evolução, não uma estrada de mais conhecimento no nível intelectual, mas de vivência real de todas essas polaridades. Embora não saia nos jornais, não seja divulgado por aí, essa é a proposta do meu trabalho e a proposta do Qigong. Vivenciar a simbologia em vocês e evoluir em direção ao grande estágio a que foi legado ao ser humano e que não sei porquê devemos esquecer que, antes de tudo, somos pessoas. Não podemos nos esquecer que somos pessoas. Gente com todas as suas necessidades e suas urgências, seja essa pessoa brasileira, chinesa ou americana, não importa. Todos nós somos iguais nesse nível de necessidades humanas. Por isso somos seres da raça humana. Senão na França teria outro tipo de pessoa, na Inglaterra um outro e no outro lado do mundo ainda um outro bem diferente. É muito importante que a simbologia, na sua vivência, nos leve a um estágio de evolução adiantado. E aí o nosso tempo, meu Leandro, como está? Ah, me deu mais um tempinho, que maravilha, ele hoje está bonzinho. O que seria isso na nossa vida diária se a gente não evoluísse? Qual seria o significado disso? O que seria atingir o controle emocional? Alguns diriam que é muito difícil atingir o controle emocional. Não é fácil não, mas é possível de conseguir. Esse é um ponto importantíssimo. É difícil para todos nós, realmente esse é o ponto-chave, o nosso emocional. Como as pessoas se sentem ao fazer o movimento dos pássaros? Elas sentem que a postura vai levá-las a vivenciar essa simbologia no cotidiano. Tudo isso deve acontecer imperceptivelmente. Ao contrário de muitos que iniciam a prática do Qigong, imaginam que é preciso forçar situações. Não, é um processo imperceptível e por isso é permanente, natural e bom. Porque esse processo não podia acontecer de outras formas, por outras técnicas que levam a quase um estado de choque e de provocação. Sessões muito duras que espicaçam as pessoas para caírem na realidade delas constituem às vezes um processo traumatizante na maioria das vezes. A beleza do Qigong é exatamente o seu processo imperceptível, mas ele está acontecendo. É como a água que flui, que encheu todos os lugares, mas ninguém a ouviu chegar. Chegou de mansinho, foi se ajeitando aqui e ali, e é um processo de fluidez. Fluidez é a temática mais atual. Todas as técnicas modernas trabalham o corpo em fluidez, porque o fluir é o passar da energia, é o permitir que a simbologia seja algo firme em nós. Então, fluir é a permissão da continuidade, sem obstáculos, da energia circulante em nós. É vida e é energia. E aí, gostou do nosso tempo? Viu? Nossa, ele tá dando o maior sorrisão pra mim, hein? Ele é muito bravo às vezes, quando eu passo muito tempo. Não é bravo, não, é mentira. Eu gosto de catucar ele às vezes. Ele é uma pessoa linda e querida. Então, meus amores, eu nesse processo todo que a gente está fazendo, em breve vocês vão ver posturas disso no meu DVD, que nós vamos botar no ar, os movimentos do Pierre, e eu explicando as posturas, vocês vendo a movimentação com uma música linda, feita pelo meu sobrinho Ricardo Movitz, especialmente para esse DVD, e aos poucos vocês vão entrosando com cada movimento e a explicação que eu vou dando a vocês. Uma ótima noite para vocês, tudo de bom, paz, luz e amor para todos nós e coragem nesse caos que nós continuamos vivendo neste Rio de Janeiro.